Fala galerinha do Mineiro, vindo mais um vídeo pro YouTube, pro IGV, sei lá aonde vamos postar esse vídeo com uma correção de questão da Unisc de 2014 falando sobre a ditadura militar. Em 2014 se completam 50 anos do golpe que depôs o governo de João Goulart e instalou o regime militar do Brasil. A ditadura permaneceu por mais de 20 anos, não permitindo eleições livres para presidente e controlando muito de perto os sindicatos e movimentos sociais e outros grupos que questionavam a falta de democracia e a truculência do regime por meio dos aparatos de repressão. Sobre este período, é incorreto afirmar que, agora vamos pensar, né, gurizada? Sobre este período, leia-se a ditadura militar de 64 até 85. Então agora a gente vai ir destrinchando, né, as questões, as alternativas, e a partir dali a gente vai conversando sobre esse conteúdo. O pluripartidarismo foi extinto no ato institucional número 2, que permitiu apenas 2 partidos, Arena, a Aliança da Renovação Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Sim, isso está correto. O ato institucional número 2, né, ele garantia as eleições indiretas e ele extinguia os outros partidos. E nesse sentido a gente tem a Arena como sendo o partido de apoio ao governo, o partido pró-militares, e o MDB como sendo uma condensação, vamos dizer assim, dos movimentos de, não vou dizer de esquerda, mas sim, inclusive de esquerda, mas de oposição ao governo militar. O que a gente tem que lembrar? Essa questão também está falando dos atos institucionais, né, que vão ser a prática principal de política dentro do governo militar de 64 até 85. E a gente teve 17 atos institucionais. Para fins de Enem e vestibular, a gente costuma dar mais atenção aos 5 primeiros. E aí, falando nisso, né, a alternativa B já fala do ato institucional número 5. E vamos lá. O ato institucional número 5 limitou ainda mais os direitos políticos do Brasil, caçando políticos considerados pelo regime como subversivo. Verdade, o ato institucional número 5 ele vai acontecer no finalzinho do governo Costa e Silva, mas quem acaba colocando isso na prática é o Médici, né, que é quem acaba colocando os anos de chumbo ali para acontecer. O ato institucional número 5 ele garantia, né, ele possibilitava a prisão sem justificativa, justamente pelo fim do habeas corpus. E foi a partir dele que a gente vai ter as maiores ondas de repressão. Né, e vamos entender que essa questão traz ali como subversivo toda e qualquer pessoa que apresentava um comportamento, ideia ou opinião que era diferente daquelas esperadas pelo governo. Letra C. A censura foi imposta logo após o golpe militar e teve como o Serviço Nacional de Informações, o SNI, seu órgão mais atuante. Verdade também, né? Uma das primeiras medidas do Castelo Branco foi criar mecanismos ali para garantir esse controle. E já começa ali uma ideia de censura muito forte e principalmente, né, de mecanismos de perseguição aos opositores. Esse mecanismo, principalmente representado aí pela SNI, ele acaba também significando a questão da segurança nacional, né? Uma ideologia norte-americana que pregava ali a ideia de que o inimigo estava entre nós. Né? Lembrem que o regime militar, a ditadura militar, ela vai acontecer dentro de um contexto de Guerra Fria. Então, existe ali aquele argumento de que precisamos olhar os inimigos que estão entre nós, os comunistas estão entre nós. E assim como o SNI, né, colocar grêmios estudantis na ilegalidade, né, suspensão dos direitos da UNE, o próprio Partido Comunista que é colocado na ilegalidade, então existia esse clima, esse contexto de Guerra Fria muito forte. Alternativa D, a propaganda pró-regime militar usou slogans como Brasil, ame-o ou deixe-o. Verdade, né, gente? Isso acontece a partir dos anos 70, né, em função ali da Copa do Mundo e principalmente dos efeitos, né, mais negativos do chamado milagre econômico. Então começa uma campanha ufanista muito forte, né, de valorização do patriotismo exacerbado. Somos brasileiros, amamos o Brasil e se não gostamos vamos embora. E é mais ou menos essa a ideia que o governo quer construir, né, de amor ao Brasil, de retomada da valorização da ideia de ser brasileiro. Também está correta a letra D. Então, por eliminação, a gente sabe que a alternativa correta para esta alternativa aqui, para esta questão, é a alternativa E. Né? O último presidente militar
Costa e Silva prometeu uma abertura política para a democracia de forma lenta e gradual. Faltou segura. Mas por que isso está errado? Primeiro, porque o Costa e Silva não é o último presidente. O Costa e Silva foi o segundo presidente. O que mais está errado aí? O Costa e Silva, ele não era favorável à reabertura política, muito antes pelo contrário, né? O Costa e Silva era da linha dura, ele era repressor. Inclusive, quando ele morre em 69 de derrame, quem assume é outro governante também da linha dura. Quem tem esse discurso, gente, que é o último presidente, inclusive, é o Figueiredo, né? Ele que vai acabar ali organizando a transição ali para as eleições, enfim, acaba lidando com a campanha direta já, mas ele que é o último presidente. Espero que essa correção seja de alguma ajuda para vocês. Não esquece de seguir, de divulgar o canal do Minervino e também de seguir os podcasts do cursinho Biologia Popular, Historialize-se e História do Pandemônio. É um grande prazer poder dividir esse espaço com vocês. Um grande abraço e fiquem bem, meus queridos.